Vou falar um pouquinho do U-Runs, para vocês entenderem qual é a diferença básica do U-Runs, que é Unsteady Runs, para Runs, e Less, né, que aí já é um outro grupo. A ideia básica é, a gente tem falado aqui, né, dos modelos de difusão turbulenta, os modelos tensores de Reynolds, todos eles que são os modelos Runs, né, todos eles podem ser usados com essa abordagem U-Runs que a gente está falando. A ideia básica aqui é a seguinte: eu imagino se eu vou ter um escoamento onde, sempre lembrando, né? Vamos voltar lá para o nosso espectro de turbulência e a gente pega lá as nossas flutuações de turbulência, lá o nosso espectro está aqui, tal. Ficou meio ruimzinho esse espectro, né? Mas tá bom, né? Aí eu vou ter aqui as grandes escalas, né? Eu vou ter aqui a minha faixa inercial e vou ter aqui a minha faixa de dissipação, né? Aqui onde eu vou ter as minhas, né, as escalas pequenininhas lá, as escalas de Kolmogorov, né? Então, quando eu vou lidar com DNS, eu vou resolver todo mundo até aqui embaixo, né? Até as escalas de Kolmogorov. Então, eu vou ter todas as escalas do problema sendo resolvidas. Quando eu vou lidar com runs, eu não me preocupo com escalas, né? Eu vou lidar com o quê? Com a escala integral. Então, eu vou resolver o quê? Tudo para mim vai ser média do escoamento. Mas tem alguns casos que o que vai acontecer? Que eu tenho alguns fenômenos que podem, aliás, dois casos acontecem, né? Que podem não estar enquadrados diretamente nas escalas de turbulência, ou que eu tenho grandes escalas mesmo afetando o problema e que podem atrapalhar a história. Vou dar um exemplo aqui, tá? Esse cara aqui é o melhor exemplo que eu consigo enxergar. Pega o escoamento sobre um bloquinho, tá? Que pode ser até um cilindro, tá? Se você tiver um escoamento, mesmo que laminar, tá? Sobre um corpo com esse, né? Como esse, com as quinas, né? Bastante pronunciadas, o que vai acontecer? Mesmo escoamento laminar, você vai ter o desprendimento daqueles vórtices, que é aqueles vórtices de von Karman. E eles acontecem com uma frequência bastante conhecida, tá? E esse é um fenômeno normal, ainda ele está ali na tendência de transição para turbulência, né? Quando ele começa a fazer essa movimentação, esse desprendimento dos vórtices, mas ele ainda é um processo laminar. Por quê? Porque lembra, turbulência, ela se caracteriza pela presença de várias escalas de tempo. Então, tem vórtices grandes, vórtices pequenos. Lembra, eu tenho que ter aleatoriedade, né? Eu tenho que ter aqueles vórtices sendo formados. Se eu tenho um vórtice que sai no horário certo, né? Ele numa frequência correta e ele gira do mesmo jeitinho, eu já estou entrando numa coisa mais previsível, né? Então, eu não posso chamar aquilo de turbulência, concorda comigo? E é isso que acontece nesse tipo de escoamento. Então, eu já começo a ter uma coisa... um comportamento já que está ali com o pé na transição para turbulência? Sim, né? Quando você observa esse escoamento sobre esses corpos assim, com quinas, e você começa a ver esse desprendimento de vórtices, normalmente ele está no comecinho ali do processo de transição. E aí esses vórtices, eles vão gerar as tensões de cisalhamento que eu preciso, né? As instabilidades que eu preciso, e aí eu vou aumentando um pouquinho o número de Reynolds, virei com escoamento turbulento. Mas aí tem uma característica bastante interessante, porque o que vai acontecer? A escala de tempo desse cara, ela pode ser muito maior do que a escala de tempo dos meus vórtices turbulentos lá de pequena escala que estão acontecendo. E ela pode ainda me atrapalhar bastante, né? Porque o que vai acontecer? Na hora que eu vou lidar com a minha simulação, por exemplo, nesse problema de escoamento de prédios que eu falei, que a gente lida com 1 hora como sendo a minha escala de tempo, né? De turbulências, fenômenos turbulentos acontecendo aqui dentro, né? Será que esses vórtices que estão se desprendendo, será que eu vou conseguir uma boa acurácia no escoamento, tá? Médio, considerando esses vórtices
com os modelos de turbulência convencionais? Será que eu vou conseguir, com o modelo de turbulência KY, prever de maneira adequada o campo médio de escoamento atrás desses caras? E aí, infelizmente, a resposta é não, em uma ampla gama de problemas. Tem problemas, por exemplo, que você encontra, problemas que a pessoa fala, são a solução biestável, né? O escoamento pode estar virado para cá ou virado para lá, então ele fica oscilando muito lentamente entre essa posição e aquela posição, né? Esses casos, eles existem. O modelo de turbulência consegue capturar de maneira adequada esse fenômeno? Ou, nesse caso aqui, né, você está vendo como a velocidade ela varia com a frequência bem definida, né? Então, você nota que chamar isso aqui de turbulência, de vórtices turbulentos, é complicado, né? Porque eu falei para vocês que tem que ter presença de várias escalas, tem que ter ali aleatoriedade, mas ele acaba que ele faz parte do conjunto, né? Ele faz parte do conjunto por quê? Essa daqui é uma das escalas de turbulência. Essa daqui, se a gente for pensar lá naquele espectro lá, né, que gera aqui, vai embora para lá, né? Aí tem as 3 etapas. Essas flutuações, elas vão estar ocorrendo onde? Aqui, ó. Essas flutuações, elas vão fazer parte até daquele grupo de grandes escalas, né? O tamanho dela, né? Daquelas escalas geradoras de turbulência. Então, muitas vezes, essas escalas, elas são não homogêneas, não isotrópicas, elas são difíceis de você representar lá se eu simplesmente pegar e botar um modelo de turbulência convencional como um modelo KY. E aí eu vou lidar com elas lá normalmente, eu lido com elas como se ela fosse uma outra escala qualquer lá do escoamento. E aí, quando eu tiver a minha solução, ela vai estar lá inserida no modelo. Bom, para vários problemas, tem algumas limitações. Para vários problemas, por exemplo, se você pegar um exemplo que a gente encontra muito, que vai estar presente num dos trabalhos que eu vou passar para vocês na próxima aula, né, no final dessa aula mesmo, é o caso de escoamento dentro da cidade, tá? Onde eu tenho vários prédios. Muitas vezes eu vou usar um modelo KY normal, vocês vão ver que a solução, para ela chegar na convergência, ou seja, para aquele processo iterativo chegar num campo estabilizado, eu levo milhares e milhares de iterações, ou muitas vezes eu não consigo chegar. Por quê? Porque eu não consigo ter essas oscilações adequadamente representadas pelo modelo de turbulência convencional. Então, normalmente, quando você tem esses cantos vivos, né, essa representação, que você pode ter esse desprendimento de vórtices com frequência relativamente mais alta comparado com os vórtices turbulentos. É como se você tivesse quase que uma separação de escalas, aqueles pequenininhos turbulentos lá e esses outros caras aqui. Nesses casos, como eu faço a minha solução? Eu vou tentar fazer uma solução que é quase que um híbrido entre less e runs. O que eu vou tentar fazer eu vou tentar resolver aquelas equações de Navier-Stokes, Reynolds Averaged, né? Então eu vou usar as médias de Reynolds, porém, em vez de resolvê-las, mesmo no caso onde o meu problema não é transiente, tá? Em vez de resolvê-las com um equacionamento transiente, eu resolvo com um equacionamento com um escoamento de regime permanente, eu vou resolver com um escoamento transiente. Então, por exemplo, num problema como esse, que a gente está vendo aqui na tela, eu posso pegar a minha equação lá de Navier-Stokes e vou resolver a minha equação de Navier-Stokes normalmente. Aí eu boto, bom, os outros termos estão aqui. Mas agora eu vou considerar o meu termo transiente. E aí eu vou precisar de definir o seguinte: opa, mas isso aqui está ficando meio estranho, professor, porque isso aqui já está parecendo que você está fazendo um DNS, né? Não, eu não estou fazendo DNS. Eu continuo incluindo aqui, tá? No meu modelo, tá? A minha, se eu estiver usando a analogia de Boussinesq, né? Eu vou continuar utilizando aqui a minha viscosidade turbulenta. Ou se eu estiver usando os tensores de Reynolds, eu vou continuar usando o tensor de Reynolds.
para representar as escalas menores. Agora, eu vou definir aqui uma escala, eu vou definir aqui um ΔT, aonde, de fato, eu vou fazer o quê? Eu vou simular as equações. Então, na verdade, olha só, se vocês olharem para cá, vocês vão ver o seguinte, ó, eu tenho um período aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Um período de aproximadamente, tá? 15 segundos. Estão vendo essas flutuações? Tá? Então, eu vou botar um ΔT aqui para que seja pequeno o suficiente para conseguir simular isso. Na verdade, se eu faço o quê? Se eu vou fazer uma simulação aqui dessa equação, né? E eu estou vendo que eu tenho essas oscilações com um ΔT de aproximadamente 15 tempos adimensionais aqui, ó, tá? Não adianta eu botar um ΔT igual a 15, que na hora que eu for discretizar, eu vou ter o quê? Eu vou ter um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Eu não vejo nada, certo? Então, eu vou pegar esse intervalo de 15, essa flutuação que tem 15 tempos adimensionais, e vou dividi-la em um número de intervalos de tempo que eu consiga enxergar o que está acontecendo, tá? Mais do que 10, pelo menos, né? Porque se você vai simular alguma coisa, você está querendo simular uma onda como essa aqui, você não pode dividir ela em, por exemplo, um pedaço aqui, outro aqui e outro aqui. Não vai dar certo, né? Bom, vamos pensar em que eu usei 4 agora, vamos pensar agora que eu usei 8, tudo bem? Vamos pensar agora que eu usei 16. Aí eu já estou começando a conversar, tá vendo? Então, eu já estou começando a tentar simular aquela flutuação. Então, o que eu faço? Eu vou pegar e vou tentar dividir aproximadamente, né, o meu intervalo de tempo, né, das minhas flutuações em ΔTs, né? E aí vou simular o quê? Vou simular todos os meus intervalos. Na prática, então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, esse é o caso efetivamente do Tominaga. Ele pegou e simula um tempo, em vez de você resolver o escoamento como se ele fosse um escoamento permanente, o que você faz? Você simula um tempo de escoamento. O que vai acontecer? Dentro desse tempo de escoamento, o seu escoamento ele vai oscilar, como a gente está observando aqui, ó. Tá vendo? Ele vai oscilar para um lado, para o outro, oscilar para um lado, para o outro, oscilar para um lado, para o outro. E aí, depois de ter esse tempo como um todo, tá? Você guarda todas as soluções nesses tempos, né? Ao longo desses 200 tempos adimensionais. E você tira uma média, igualzinho a gente falou em DNS, tá? Você vai tirar uma média e vai produzir agora o seu resultado médio, vai ser justamente a média desses snapshots, né, desses instantâneos. Então, é muito parecido com a ideia de DNS. Só que no DNS, o que a gente fazia era o quê? Eu vinha até aqui embaixo, até a escala de Kolmogorov. Imagina o tamanho do meu ΔT para fazer isso aqui. Eu tinha que estar no ΔT bem pequenininho. Por quê? Porque com o DNS, esse fenômeno que eu estou fazendo nesses grandes vórtices aqui, de dividir eles em vários ΔT, eu preciso me preocupar em fazer com os vórtices pequenos lá da escala de dissipação. Então, eu vou ter que pegar o vórtice da escala, o período do vórtice da escala de dissipação e dividir ele em 10, 20 intervalos de tempo. Aqui eu estou fazendo diferente. Eu estou usando a mesma ideia, tá? Eu vou pegar a escala desse vórtice, só que agora eu estou falando desse vórtice grandão, esse vórtice macroscópico, esse vórtice que vem da característica geométrica do meu escoamento, tá? Esse vórtice que eu olho ele e consigo atribuir ele a uma característica geométrica do meu escoamento, eu consigo atribuir ele nesse fenômeno de transição da turbulência, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou simular esse cara, esse escoamento, um determinado tempo, tá? Muito parecido até com aquela história lá do DNS, que a gente simulava por 200 tempos característicos, né? E tirava a média, né? Eu vou simular também, no caso do paper do artigo do Tominaga, ele também simulou por 200 tempos característicos. Só que a diferença é que, em 200 tempos característicos, ele dividiu o tempo característico dele aqui em quantos ΔTs? Tá? Em 100.
Lá no DNS, eu pego meu tempo característico, esse que é calculado aqui, ó, baseado na velocidade de escoamento e na altura, divido ele em 1.000, 10.000 vezes, tá? Então, quando eu vou no meu DNS, eu venho até aqui embaixo, tá? O runs, a minha abordagem runs, eu vou pegar uma escala de tempo aqui em cima, tá? E aí eu vou simular como? Ah, professor, tudo bem, beleza. Então, a mesma abordagem de DNS? Não, não é. Por quê? Porque DNS eu vou resolver até lá embaixo, até a escala de Kolmogorov, né? Mas quem eu vou resolver? Eu vou resolver as equações de Navier-Stokes, sem nenhum modelo matemático, sem K, epsilon, viscosidade turbulenta, isso é DNS. No runs, não. Eu vou pegar uma escala de tempo, vou usar essa escala de tempo, até aqui eu defino ela e vou usar, até aqui eu vou ter esse tamanho do meu ΔT, tá? E vou simular usando o quê? Viscosidade turbulenta, K e epsilon. Com isso, os resultados melhoram de maneira muito significativa. Principalmente quando a gente está resolvendo essa classe de escoamentos aqui, tá? Esses com cantos vivos, assim, tá? Para escoamento dentro de cidades, ele funciona muito bem. Então, eu vou simular o quê? O meu escoamento sob forma transiente, usando as equações runs, usando as equações Reynolds Averaged, tá? Só que em vez de simular permanente, eu simulando ela transiente, e vou pegar e vou fazer o quê? Vou tirar uma média ao longo do tempo e vou chegar no resultado final. Entenderam? Ô, professor, essa natureza transiente, Essa o quê? Repete que eu não te ouvi. essa natureza transiente do escoamento, ela é até difícil de convergir numa simulação steady state, porque no método Simple ou Simplec, ou qualquer método assim, sem acoplamento de pressão e velocidade, você tem essa característica transiente e o escoamento não consegue chegar no steady state. E diferentes partes do escoamento têm diferentes frequências aí dessa variação, né? Aí, não sei, o pessoal aí que usa o Fluid tem até uma opção de fazer um pseudo transiente. Você cria um time step virtual para você simular um steady state do escoamento. Só que aí tem um problema, assim, bem famoso quando a gente vai simular que os residuais eles não convergem para um número, eles chegam num valor e fica ali, você resolve 1 milhão de iterações, fica ali. Justamente por causa dessa natureza. E quando a gente vai simular transiente, aí já mostra que o escoamento é totalmente instável. Isso. Quando isso acontece, como esse caso que você está falando, que é assim, que ele não converge, tá? É até mais fácil. Porque aí, tipo assim, não converge, aí você vai ter que fazer alguma coisa para chegar na convergência, né? Normalmente, a solução, nesses casos onde ele não converge, ela está normalmente ligada a esse problema, tá? Porque a gente está querendo colocar escalas de tempo, né? Lá dentro da conta do modelo de turbulência. E o modelo de turbulência não dá conta dessa escala de tempo muito grande, tá? Aí ele fica nessa, porque na verdade o que acontece? O escoamento é um escoamento que oscila, né? Não é um escoamento transiente, né? Totalmente estacionário, né? E a gente tenta botar nas equações de turbulência, na conta, né, da média, né, do KY, alguma coisa assim, e aí não dá certo, você falha de maneira retumbante, né? O escoamento não converge nunca, né? Que é o que você falou. Qual é o grande desafio? É que muitas vezes, tá? Você tem alguns escoamentos que até convergem, tá? Eles chegam no nível de resíduo considerado aceitável, tal, mas quando você começa a comparar com dado experimental, cara, você começa a ver que não tá boa a solução, tá? Por quê? Porque você está tentando colocar todas aquelas escalas de flutuação lá dentro do seu modelo de turbulência. E, às vezes, primeiro, pode não ser flutuação de turbulência, pode ser uma flutuação de pressão,
uma outra coisa qualquer, pode ser uma coisa externa gerando dentro do seu escoamento, que tem casos que acontece isso, né? Um outro forçante gerando, ou pode ser escalas de turbulência que não vão se adequar naquela sua solução. E aí não funciona, não adianta, não funciona. Né? Você tem vários casos assim, e em geral eles são o quê? Para essas escalas, o quê? Mais lentas, né? Esses vórtices, essas flutuações mais lentas, né? E eles vão estar presentes ali, e o único jeito de lidar com eles é você considerando uma abordagem não permanente, né? Não confunda aquele pseudo-transiente que tem lá do Fluent, né? Que isso é um mecanismo para você fazer o quê? Para acelerar a convergência. Tem o Fluent, tem diversos outros, né? CFX também, que a ideia é o quê? Uma forma de você fazer a convergência, de você fazer a relaxação. Você faz um pseudo-transiente, aí você usa a relaxação. A relaxação é como é que você vai adaptando um time step ao outro, né? E aí você usa um time step, não, uma iteração à outra. Então, uma forma de você chegar na convergência é você usar o pseudo-transiente. Mas o pseudo-transiente é aquilo justamente que o André está comentando, né? Ele não vai te dar essa oscilação. O que vai acontecer é que os resíduos vão ficar sempre altos, a solução vai ficar oscilando. Quando, de fato, você tem uma solução transiente adequada, o que acontece? A solução oscila de um ΔT para o outro, tá? Ou seja, a velocidade muda de um ΔT para o outro, tá? Porém, os resíduos ficam baixos, né? Quando você está fazendo um pseudo-transiente para resolver um problema transiente, não é bem isso que você enxerga no seu resultado. Mas aí a gente já está falando um pouquinho de CFD, né? Do manuseio lá da ferramenta, né? Você usa o pseudo-transiente para tentar representar um fenômeno como esse. O que ele vai fazer? Ele vai ficar oscilando lá com resíduo alto, mas você vê essas velocidades oscilando. Só que essa solução está incorreta. O que você precisa de fato fazer é resolver ele como transiente, definir o seu ΔT adequadamente para conseguir acompanhar as flutuações, né? E aí você vai ver o quê? Que em cada intervalo de tempo desse, o resíduo converge, vai para zero. Aí você muda para o próximo ΔT. O resíduo converge de novo. E converge. Então você vê que em cada intervalo de tempo você chega de fato à solução da sua equação. No pseudo-transiente isso não acontece. Ele fica oscilando lá e o seu resíduo fica altão e não converge nunca, né? Pelo seu critério de convergência. Ele vai ficar alto e você pode deixar ele rodando lá eternamente e ele fica. Mas esse é um bom indicador de que você não devia estar usando runs. Você devia estar usando o runs. Aí eu tenho uma pergunta sobre essas estabilidades. Porque, por exemplo, no DNS e no LESS, ele vai calcular essa aleatoriedade dos vórtices e tal, só que numa malha computacional que é absolutamente simétrica, teoricamente, quando o vento está passando ali, ó, nessa figura aí, ele só vai começar a ter instabilidade para ele conseguir resolver essas aleatoriedades quando ele atingir esse quadrado aí. O vento antes, na esquerda, mesmo no DNS, cara, a malha é toda simétrica, não tem estabilidade. Só se eu der um tapa no computador, isso mesmo. O núcleo ficou 1 nanosegundo ali calculando a mais que o outro, aí gerou instabilidade, só que não física, numérica. Aí eu começo a ter aquela formação da oscilação. Da oscilação aí na camada limite, entendeu? Isso. Como isso que, mesmo. Como que esse resultado é aceito? Tipo, antes do prédio ele é uniforme, depois ele é DNS? Aqui, ó. Quando você vai resolver um problema como esse, né? Deixa eu tentar desenhar lá o mesmo caso lá do Tominaga aqui, né? Aqui. Aí você tem aqui os pontinhos, né? Que ele tem lá, né? Aí o gráfico, um desses pontinhos ficou, né? Assim, né? Que T e V. Tá? Isso daqui é o que ele está mostrando para você, tá? Na simulação, não é assim que acontece. A gente vai falar já agora sobre LES e nós já falamos sobre isso sobre DNS. O que acontece na prática, tá? É alguma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui estão as suas iterações,
tá? E aqui está a sua velocidade. Você começa de um chute inicial qualquer, tá? Então, vamos supor que você chutou velocidade 1, tá? Então, você vai... Aqui, o seu escoamento, ele vai começar... Opa, vou tentar pegar uma outra cor aqui para uma diferençazinha. Ele vai começar... Primeiro, ele vai sair do seu chute inicial e vai para o valor que ele deveria ser. Vamos imaginar 2, tá bom? Então, tá aqui. E aí você está fazendo iteração, tá? Aí ele vai chegar aqui. Aí você acha, por exemplo, né? Vamos supor que você está usando o seu pseudo transiente. Então, a cada iteração, ele está mudando um pouquinho, né? Então, ele saiu do seu chute inicial, foi para cá, 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 até que ele chegou a 2. Quando você olha o seu campo de velocidades, você vai ver um campo de velocidade bem bonitinho até, né? Então, aqui e tal, né? Com a recirculação aqui e tal. Só que aí você olha o resultado do seu modelo, você fala assim, opa, tá vendo? Tá quase convergido, né? Só que na prática, o que acontece é o seguinte, ele chegou aqui a 2, ele ficou assim... Isso aqui, ó, é o que o Tominaga está mostrando para você, tá? O Tominaga não te mostra isso daqui, ó. Por quê? O que é isso aqui? Isso aqui é o meu processo de convergência. Isso daqui é aquilo que a gente falou lá quando a gente estava falando de DNS, é o meu spin-up do modelo, tá? Então, o modelo, ele começa de um chute inicial, de um chute matemático, tá? Então, você vai chutar. Claro, quanto mais próximo do escoamento final for o seu chute, melhor para você, claro. Por quê? Porque a tendência, então, é você diminuir esse número de iterações enorme que você está fazendo aqui, né? Mas vamos imaginar o seguinte, se você começa com um chute inicial de 1 metro por segundo para todo mundo, ele vai determinar demorar um determinado tempo para começar a caminhar para a solução correta. Se você começar com chute 0, ele vai levar quase o dobro, tá? Por quê? Porque ele faz o contrário, tá? Quando você começa com 0, você coloca um gradiente de pressão, uma velocidade de entrada, acontece. O escoamento vai tendo que se acelerar. Bom, entenda o seguinte, se ele está acelerando, quer dizer o quê? Velocidade muito baixa. Velocidade muito baixa quer dizer Reynolds baixo, quer dizer pouca turbulência. Então, você praticamente não vai ver oscilação de nada em lugar nenhum, né? Principalmente quando você está lidando lá com LES e com DNS, tá? Quando você vai acelerando a coisa, é que você vai vendo surgir essas flutuações, tá? E aí vem parte do conhecimento numérico que é importante para vocês entenderem. Se a malha tiver muito grossa, tá? Porque tem um fenômeno que é a difusão numérica, que é o quê? É como se você introduzisse difusão ou introduzisse viscosidade no escoamento toda vez que você simula com a malha muito grossa, tá? E aí pode ser que você não consegue chegar aqui nesse cara aqui nunca, tá? Por quê? Porque simplesmente você não induz turbulência, não gera turbulência e qualquer flutuação, a sua difusão numérica amortece e o seu escoamento fica bonitinho, lindo, calminho, e você nunca desenvolve a turbulência. Quanto maior a malha, mais fácil, quanto mais refinada a malha, mais fácil de você chegar numa representação correta. Mas o correto, quando você vai fazer a sua simulação, é você conseguir observar isso daqui, tá? Tem alguns jeitos matemáticos para você dizer, opa, cheguei no momento onde eu estou entrei na minha região, vamos dizer assim, de flutuação de turbulência, né? A gente já tinha conversado sobre isso nas aulas anteriores, né? Vários jeitos, você pode calcular a média e ver que a média ficou estável, né? Você pode olhar a própria frequência, ver se a frequência tá ficando mais ou menos estável, olhar a correlação com os valores anteriores, mas o fato é, você precisa de algum momento olhar para o sujeito, olhar para a cara da sua série temporal, né? E ver que ela começou a oscilar, tá? E ela tá com uma cara estacionária. E aí, nesse momento que a sua flutuação está estacionária, aí é que você começa a fazer as suas médias lá, né? Que você começa, por exemplo, a fazer média lá dos seus 200
tempos adimensionais. Aqui, antes do momento onde você começa a ter a sua flutuação estacionária, para a gente, o quê? Aquilo ali é tempo de quê? De convergência. Você não pode usar aquilo, tá? Porque aquilo ali não é uma coisa fisicamente realista. Aquilo ali é o seu modelo numérico tentando encontrar a solução, tá? Se você botar um chute 0, inicialmente, vai ser de um jeito. Se você botar um chute inicial 10, vai ser de outro jeito. Se você tiver um esquema de discretização, vai ser outro jeito. Então, todo esse espaço aqui de convergência, ele é o quê? Ele é única e exclusivamente relacionado ao seu método numérico. A gente precisa se preocupar com a solução quando ela já virou, né, vamos dizer assim, quando o método numérico convergiu. E, nesse caso, a convergência ela é onde? Ela vai ser quando aqueles seus resíduos tenderem para zero e a sua flutuação estiver lá bonitinho. Os resíduos estão, as suas iterações estão zerando o resíduo e ela está lá oscilando bonitinho. Esse período inicial, ele é válido para DNS, ele é válido para LES e ele é válido para URANS. Ele tem que ser jogado fora, ele não serve para nada, tá? Esclareci sua dúvida? Na verdade, minha dúvida, ela já está ali depois do spin-up. O negócio é... Quer ver? Aqui. Aí no seu prédio onde você desenhou, não, lá na esquerda, né, assim, Tá. Antes do prédio, o vento tá aí, ó, tá vendo? Aham. Numa simulação, por exemplo, LES ou DNS. Ok. Como eu não tenho, se eu estiver lidando com a malha, por exemplo, estruturada, totalmente simétrica, todos os elementos aliados na direção do vento, numericamente não tenho perturbação aí para gerar turbulência na camada limite, por exemplo. Tem sim. Porque quando o Reynolds aumenta, você vai ver que ela aparece. Eu vou mostrar um exemplo para vocês já, assim que eu terminar de falar de LES, que ela aparece sozinha na camada limite. Então, por isso que eu estava perguntando, porque se eu medir a energia para fazer aquela cascata de energia, se eu medir a energia em qualquer ponto aí, sim. Sem essa perturbação, eu estou medindo, na verdade, uma energia menor do que olha só, o que vai acontecer em todos esses métodos, seja LES, DNS, RANS, o que vai acontecer? No RANS, tá? Se você começar a simular, quando você começa com a velocidade baixa, lembra que os termos, você tem lá Kepsilon, né? Você vai estar usando Kepsilon, vamos imaginar, tá? O K, ele vai ser muito pequenininho. Você começa com a velocidade muito baixa. Se você lembrar, os termos de produção de energia cinética do K, eles são proporcionais à velocidade. Na verdade, eles são proporcionais à tensão, tá? Aos gradientes de velocidade. Se a velocidade é muito perto de zero, eles vão ser quase zero, tá? Eles vão ser muito baixinhos, tá? O processo de convergência ele vai funcionar assim. Eles vão ser muito baixinhos. Aí eles vão aumentando. Aí quando você vai aumentando a velocidade, é que vai aparecer o K. Então, no começo, você quase não tem K. Se você não tem K... Eita, aqui ficou ruim. Peraí, vamos apagar isso aqui de novo. Se você não tem K, você não tem viscosidade turbulenta. Aí a viscosidade de escoamento é muito baixa. A dissipação dele é muito baixa. Qualquer velocidadezinha para cima ou para baixo, entendeu? Já começa a perturbar o campo de velocidade. Aí, o que acontece? Gradualmente, você vai ver que o quê? Que você vai aumentando a velocidade, você vai aumentando o MT, aí você vai gerando viscosidade, tá? E aí o seu escoamento se estabiliza nesse desenhozinho que a gente fez aqui, tá? Quando você vai resolver DNS ou LES, não tem MT para estabilizar. Então, quando você vai resolver o escoamento, deixa eu avançar um pouquinho aqui, que eu já vou te mostrar um campo instantâneo peraí. Vou te mostrar um campo instantâneo de velocidade de LES, para você ver como é que é a... Aí eu já mostrei o de Kepsilon, né? Deixa eu te mostrar um de Kepsilon, aqui, ó. Um de LES, eu tinha mostrado de DNS. Você não tem viscosidade para estabilizar, tá?
Então, o que vai acontecendo? Quando você vai acelerando ele, tá? Esse campo vai ficando, qualquer variação, por menor que seja, e lembra que durante a convergência o que não falta é variação, tá? Porque você está pegando flutuações numéricas, artefatos numéricos, né? Porque o que acontece? Não está convergindo. Quando você começa a resolver esses negócios, 2 e 2 não é 4, 2 mais 2 não é 4, 2 mais 2 vai ser 4,3, tá? 2 mais 2 vai ser 4 quando a solução está convergida, né? Na parte numérica sempre tem 2 mais 2 igual a 4 mais ou menos um erro, né? Então, o que não falta é pepelequinho para esse negócio ficar diferente. Então, o fato da malha ser simétrica, tá? Tá bom, a malha é simétrica, mas tem todas as perturbações numéricas ali por cima do meu escoamento. Quando ele começa a solução, em geral, se você começar a plotar os vetores velocidades, tá, que você encontra no seu escoamento, você vai ver que as primeiras soluções eles são muito bagunçadas. Depois que as equações, a solução das equações, a queda dos resíduos, é que vai apontando ela na direção certa. Se você observa uma solução KY, ela vai sempre ficando mais comportada e mais comportada com o tempo. Se você observa uma solução LES e DNS, ela vai ficando assim, ó. Ela está coerente, né? Porque você está observando que eu tenho aqui, né? Bonitinhos, né? Eu tenho a formação de vórtices que conservam massa, né? E tal. Mas na prática, eu tenho sim essas. Sua preocupação era se ia ter flutuação para começar a gerar a bagunça toda, é isso? Flutuação antes do escoamento chegar na minha geometria. Sim, tem. E sei lá, tem algum artefato para garantir que essa flutuação está coerente com a realidade, porque... Não, aí olha só, são duas coisas, tá? Essa flutuação que eu falei, que a flutuação numérica, tá? Que é essa variação assim, de 2 e 2 não é igual a 4, 2 mais 2 é igual a 4,3, 4,1, 3,9 e tal. Essa daí é o artefato da solução numérica, tá? Que com o tempo, com o passar do tempo, o que acontece? Isso tem que sumir. Esse é um petelequinho, tá? Se uma solução está instável, é por isso que você precisa de fator de relaxação na sua solução, para acalmar a sua solução, tá? Mas esse aí, com o passar do tempo, ele some, tá? E aí o fator de geração de turbulência, ele passa a ser as questões efetivamente geométricas, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um escoamento vindo aqui, outro vindo para cá, né? Aqui o tamanho do gradiente é gigantesco, e aí, ou então essa quinazinha aqui, tá vendo? Então, os fatores que têm que persistir de fato para serem fisicamente consistentes são esses fatores aqui. Lá no começo, lá na convergência, é aquilo que eu falei, tudo aquilo é spin-up. Depois, as coisas têm que gerar, elas vão surgindo naturalmente se o seu modelo está certo. Se o seu modelo está correto, o que vai acontecer? Você está com o número de Reynolds elevado, a tensão de cisalhamento na superfície vai gerar esse movimento rotacional, que vai gerar o crescimento desses vórtices, e esses vórtices vão bagunçar o escoamento. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui, ó. Melhor a gente fazer. Um minutinho que eu consigo ver melhor. Esse cara aqui. Tá? Escoamento sobre placa plana normal, tá? Só que aí eu vou fazer o seguinte, ó. Então, aqui embaixo eu tenho uma superfície sólida, aqui eu tenho uma fronteira superior que é livre de cisalhamento, tá? Olha só como é que fica o escoamento desse camaradinha aqui, ó. Esse aqui é um plano transversal do escoamento, tá? Isso daqui é o que está acontecendo aqui. Eu simplesmente estou tendo o quê? A tensão de cisalhamento na minha superfície está fazendo o escoamento girar, e aí eu estou ejetando vórtices a partir da minha superfície. Os vórtices saem de baixo e vão para a parte superior do escoamento. Na parte superior, está vendo que ele começa a morrer. Esse aqui é um corte transversal. Se eu olhar de cima, eu tenho mais ou menos essa visão aqui, ó, tá? Essas aqui são, tá vendo? Esse escoamento principal andando, né? Tem aqui a direção principal do escoamento, né? E eu observo isso aqui, é o que eu estou vendo, aquelas ondinhas na superfície, não tem? Estão todas aí. Essa é a rotação do meu escoamento.
Se eu desenhar os vetores, eu encontro isso aqui, ó, tá? Isso aparece naturalmente no meu escoamento. Por quê? Por causa das características físicas. O que está acontecendo aqui? Por que isso está fazendo esse movimento? Porque a minha tensão de cisalhamento tá gerando turbulência, está gerando a minha placa, né, inferior, na superfície inferior do escoamento aqui, né? Cadê? Vamos voltar mais. Volta mais, aqui, né? A minha placa aqui, a minha superfície sólida na parte inferior do escoamento, ela está gerando tensão de cisalhamento, essa tensão de cisalhamento está induzindo esse movimento de rotação, eu estou começando a gerar turbulência, e aí eu gerei turbulência simplesmente gerando, né? Eu não tenho viscosidade, né? Então eu estou extraindo energia do meu escoamento médio, por quê? Porque a placa está fazendo esse cisalhamento sobre o escoamento que está passando, esse movimento de rotação não é amortecido pela turbulência, e aí eu começo a amplificar meus movimentos turbulentos, e eu vou acabar numa coisa linda, que é esse escoamento aqui, a coisa bonita, né? Nem parece que esse negócio é randômico e aleatório, tá vendo? Ele tem esses vórtices todos na direção transversal. Eu consigo observar, quer ver? Tem uma outra que é bem interessante. Você consegue observar o quê? O vórtice subindo para a superfície, você vê isso claramente. Esse gráfico aqui é bem legal, ó. Esse daqui são os vórtices, um corte no vórtice. Esse planozinho aqui, ó, ele é um corte, e aqui são os vórtices que se eu fosse desenhar, era isso aqui, ó. Da onde esses bichos saíram? Todos por causa desse movimento de rotação da superfície. Aí o vórtice é ejetado e ele acaba sendo transportado pelo escoamento. Aí ele fica esticadinho desse jeito aqui. Conforme o número de Reynolds, ou seja, conforme a velocidade do escoamento, esse vórtice vai ficando mais esticado ou ele quebra antes de ficar tão esticado assim. Vai conseguir entender a ideia? A física gera... é exatamente igual um escoamento, se o seu modelo está funcionando direito, né? Se o seu modelo está funcionando direito, é exatamente igual aqueles escoamentos que a gente viu lá no túnel de vento. Eu não tenho viscosidade para amortecer o escoamento. Se eu não tenho viscosidade, ele gera flutuação. Mas no túnel de vento, eu tenho nessa tensão de cisalhamento da camada limite, eu tenho a rugosidade, que é totalmente aleatória. Então, essa aleatoriedade que vai gerar toda essa... Não. que a gente está vendo. Não é, nota. Não é a aleatoriedade, não é a rugosidade que vai gerar. Se não, no escoamento liso, sobre um corpo liso, eu também não ia ter turbulência. Tá? Se eu tenho um escoamento rugoso, o que tá acontecendo é o seguinte, ó. Imagina se eu tenho um escoamento rugoso, ou se eu tenho uma bomba que vibra muito, tá? Ou se eu tenho uma quina, ou se eu tenho... O que está acontecendo aqui é o quê? Lembra quando eu expliquei lá no começo o fenômeno de turbulência? Ele sempre precisa de um petelequinho para começar, né? Mas, na verdade, por quê? Porque o escoamento tem a sua quantidade de energia, né? Ele vai ter qualquer flutuação, aquela história de seja uma borboleta batendo asas lá na África, ou lá não sei aonde. Ele vai ter qualquer oscilação. A partir de um certo momento, tá? A oscilação de um escoamento que tem uma determinada quantidade de energia, tá? Ela não vai ser, vamos dizer assim, amortecida pela viscosidade. Então, o que acontece lá no escoamento? Se ele for liso ou rugoso, provavelmente, tá? Ou estiver vibrando muito, eu vou ter a transição do laminar para o turbulento mais cedo. Aquilo que eu já tinha comentado anteriormente. Já fizeram um escoamento do experimento de Reynolds, que o Reynolds lá, em 10 mil para um tubo, virou totalmente turbulento, já chegaram a 100 mil, e o escoamento não virou turbulento. Por quê? Porque você não forneceu energia para a bagunça começar, tá? Mas o que acontece é que, normalmente, depois que a bagunça começa, tá? Depois que a bagunça começa, na verdade, depois que a bagunça começa, sempre vai ter alguma bagunça, a viscosidade tem que ser capaz como é que eu vou falar? De dar sumiço na flutuação, tá? Se a viscosidade não for capaz de dar sumiço na flutuação, ele vira turbulento.
Daí a importância do tal do número de Reynolds. Tanto que em vários escoamentos, tá? O escoamento médio, que a gente observa, o formato do escoamento médio, ele vai variar muito quando eu estou com o número de Reynolds assim. Eu estou com o número de Reynolds laminar, aí eu passo por Reynolds intermediário, aí eu passo por Reynolds turbulento. Vamos supor que o Reynolds turbulento seja 10 mil. De 10 mil para 20 mil, o escoamento muda ainda. De 20 mil para 30 mil, o escoamento médio já não muda tanto assim. Tem todas aquelas escalas lá, aquela transferência de escala de Kolmogorov, as escalas de Kolmogorov ficam menores, as escalas ficam menores, ficam, tudo isso acontece, tá? Mas o escoamento médio, ele já começa a ficar quase que independente, né, do número de Reynolds. Vários casos isso acontece, tá? No nosso caso numérico, essa analogia que você está fazendo, você pode pensar assim, e qual é o peteleco? Né? Porque eu não tenho a rugosidade, ou eu não tenho a vibração da bomba, eu não tenho a aleatoriedade entrando, né? Para começar, vamos dizer assim, um movimento turbulento. Você acaba tendo sim, tá? Na verdade, toda simulação numérica, ela começa bagunçada para depois entrar a ordem. Ela não começa ordenada para depois virar turbulento. Por quê? Porque o próprio processo, os erros de truncamento, eles já trazem o barulho para você. A diferença que você tem que estar preocupado se vai começar o processo turbulento ou não, você não precisa se preocupar com isso. A diferença que você tem que estar preocupado o processo turbulento que você está gerando, ele realmente condiz com a física da história? Não sei se eu consegui te explicar. Consegui? Não, conseguiu. Na verdade, todo o conceito fluido dinâmico, todas as dúvidas que eu tinha da vida, eu já sério, porque ligando a primeira aula sobre instabilidade e tal, isso aí a gente está ouvindo muito, há muitos anos. Só que agora eu entendi. Porque... o negócio é juntar uma coisa com a outra, né? Uhum. Beleza, que bom que você... E coincidentemente, essas instabilidades numéricas que vai gerando, ela no final bate com o experimento. Na verdade, a estabilidade numérica inicial lá é só para... Vou mostrar um outro... Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo aqui. Peraí. É porque, na verdade, a numérica, ela é só o petelequinho, tá? De maneira geral, vamos dizer assim, deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo. Não, eu tô falando porque, assim, esse negócio de estabilidade, a gente tem uns problemas no trabalho, que a gente, muito específico, que, por exemplo, a malha simétrica, você vai mexer principalmente com elementos finitos, e tem algumas coisas que você pega uma geometria totalmente simétrica, que você tem uma falha, por exemplo, de um lado e não tem de outro, sendo que a distribuição de tensão nela é exatamente a mesma, na quinta casa decimal. E se a gente tentar reproduzir isso no computador, ele racha dos dois lados, que é simétrico. Uhum. E aí, a partir desses problemas que eu fiquei assim, mas como é que eu introduzo uma perturbação para forçar porque assim, a perturbação numérica, ela vai te ajudar a começar a história. Mas, normalmente, quando você vai simular, por exemplo, esse tipo de problema aqui, tá? Que eu estou mostrando aqui, escoamento sobre placa plana, vamos imaginar que eu estivesse lidando aqui com um prédiozinho aqui, ó, que é a tese do Vinícius ali. O Vinícius vai estar fazendo uma tese assim, que aí tem vários prédios na cidade aqui. O que acontece? Eu preciso chegar aqui já com a turbulência. Uma coisa é eu querer simular a turbulência que esse prédio gerou. Outra coisa qual é a turbulência que vai estar que vai ser gerada pela atmosfera e vai chegar aqui no prédio. Aí, normalmente, eu tenho que fazer igual o pessoal que faz simulação com túnel de vento faz, entendeu? Aí eu boto, por exemplo, aqui, obstáculozinhos. Para garantir que aquela energia chegue ali, né? Porque aí você vai fazer o quê? Antes de chegar na sua região de interesse, aí você vai medir aqui. E vai ver se as características de turbulência, por exemplo, sei lá, sigma U, sigma W e sigma V, se eles estão de acordo com o que você gostaria da atmosfera, entendeu? Igual o túnel de vento. O túnel de vento também você faz a mesma coisa. Porque o que acontece?
você, na verdade, quando você está resolvendo simulação numérica, você não está resolvendo a atmosfera mesmo. Ou quando você está fazendo túnel de vento, você está simulando a atmosfera. Então, você precisa bolar estratagemas, que são, por exemplo, esses elementos de rugosidade, para tentar gerar uma turbulência igual à turbulência da atmosfera. Entendeu? Para imitar, né? Vamos dizer assim, né? E aí vem os vários artifícios que o pessoal faz. O pessoal bota desenho, às vezes, né? Uma malha, que assim, obstáculos aqui, bota como se fossem colunas, né? Várias verticais e várias horizontais para fazer o quê? Para justamente gerar turbulência aqui, vórtices, e o que vai chegar aqui já chegar de um jeito mais arrumadinho, entendeu? Tem várias abordagens. Beleza? Beleza. Então tá. Vou voltar aqui então para o nosso. Peraí. Descartar. Peraí, vamos voltar. Onde é que a gente estava? Estava aqui. A gente estava falando desse carinha aqui, né? Bom, não vai dar tempo hoje da gente começar a falar sobre LES, apesar do que eu achei que foi muito bom essa discussão, porque a gente já aproveita vários conceitos que a gente falou de LES, né? De avanço no tempo, de spin-off, de spin-off não, spin-up, de convergência, que são quando a gente começar a falar de LES, que é assim o grupo de modelos que mais tem crescido, que a gente tem usado bastante aqui no trabalho do nosso grupo de pesquisa, né? Então, na próxima aula, a gente fala sobre LES, e aí eu tento mostrar os exemplos para vocês, e tento mostrar como é que funciona, e aí eu gostaria de, na próxima aula também, terminar mostrando uma comparação direta no mesmo problema, a gente observar uma solução de DNS, uma solução LES, e uma solução baseada em KY e naqueles modelos de tensor de Reynolds, tanto DSM quanto ASM. Todos eles a gente compara com túnel de vento para vocês observarem a diferença, o que acontece com um e outro, e vocês poderem usar essa análise de resultados nos trabalhos futuros que vocês vão fazer. Tá bom, gente?